Qual é o tema da nossa mensagem hoje? Olha aí, a igreja memorizou. O cartaz ajuda. Quem vai divulgando, a gente vai ali armazenando aquele aviso, né? A luta não é punição, é preparação. É comum, nas adversidades da vida, nos sentimos muitas vezes castigados por algo que muitas vezes nós não nos achamos culpados, tá? A dor, os desafios, as frustrações nos leva a questionar. Sim ou não, pessoal? Nos leva. A dor, as frustrações, a gente se sente preocupado, castigado, flagelado por algo, um diagnóstico, uma enfermidade, um problema financeiro, uma crise conjugal que não quer cessar, que não quer estancar. Então, no entanto, uma perspectiva transformadora nos convida a enxergar, tá? Ah, não tá pegando não, né? Ela me deu um que não tá pegando. Uma perspectiva, a nossa mídia está trabalhando aqui, meus irmãos, para o pessoal receber uma mensagem melhor em casa, amém, queridos? Então, não é para a gente ser famoso, não, é para que quem está em casa receba uma palavra também boa, amém, queridos? Glória a Deus. Então, a gente é convidado a enxergar que nos momentos de dificuldade, nós também aprendemos. É no momento que nós nos sentimos muitas vezes punidos, que na verdade aquilo não é uma punição, mas é uma preparação. Aquilo não é o quê, pastor? Uma punição, mas é uma preparação. Se você parar para observar, é na fornalha da dificuldade que o verdadeiro potencial é revelado. É na fornalha da luta, da dificuldade, que você demonstra a sua força, que você demonstra a sua capacidade. Existe um jovem, Ricken Richester, de Minas Gerais. Eu não sei se vocês conhecem, é um rapaz que vendia água mineral na praia. Se vocês lembram, um jovem moreno, simpático, mas ele vendia água mineral no calor, no cansaço, na adversidade, nas incertezas. Dizia ele que o não dos clientes era um potencial para que ele cada vez mais buscasse melhorar sua vida. Ele foi muito flagelado pela areia quente, pelo cansaço, pela fadiga, pelas incertezas, pelo peso da caixa de água. Mas ele se tornou um grande palestrante. Ele se tornou um escritor de vários best-sellers. E hoje ele dá palestra de empreendedorismo e de network lá em Minas Gerais. Então eu estou falando de um exemplo aqui do Brasil, de que muitas vezes a luta parece ser um flagelo, parece ser uma punição, porque Deus não me fez rico, porque Deus não me deu tudo que eu queria. A vida não é assim. A vida não é assim. A luta existe, mas a luta não é uma punição. A luta é uma preparação. Amém, queridos? No livro de Daniel, capítulo 3, nós conhecemos a história. Deus levantou ali Nabucodonosor com uma fornalha e acendeu aquela fornalha 7 vezes mais, para punir aqueles servos de Deus que não haviam dobrado os seus joelhos. Ele disse: nós não vamos nos curvar. Então Nabucodonosor vai e potencializa aquela prova, aquela luta, aquela tribulação na vida daqueles homens. E aquilo que parecia ser uma punição, Deus se revela de maneira extraordinária. E o que eu acho mais interessante é que quando Sadraque, Mesaque e Abdenego é questionado, eles dizem: olha, se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, Ele não vai nos livrar, mas eu não vou me curvar. Se formos para morrer, nós vamos morrer, mas nós não vamos desobedecer o princípio, a palavra
o que nós aprendemos, o que nós fomos ensinados. Esse princípio que eles carregavam com ele, certamente era o que de fato estava potencializando a obediência na vida de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles foram lançados na fornalha. E algo sobrenatural aconteceu. A presença de Deus estava lá. É no meio da luta, queridos, que Deus está presente. Porque Deus não vai nos livrar da luta, Ele vai nos livrar em meio à luta. Porque nós vamos passar por lutas. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Ele está dizendo, eu vou estar com você. Quantos creem nisso? Ele está dizendo, olha, eu vou estar com você. Ele disse, se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. Se Ele não quiser, Ele não vai me livrar, mas eu não vou dobrar os meus joelhos perante nenhuma outra imagem. Eu não vou adorar nenhuma outra imagem. Diga princípio. Eles tinham princípios enraigados dentro deles, e o princípio gerou a ação de Deus na vida deles, protegeu a vida deles. A presença divina, o quarto homem, digo o quarto homem. O quarto homem estava lá. E esse quarto homem que está comigo e com você, queridos. Amém? É esse quarto homem que está nos protegendo em meio às lutas, que está segurando em nossa mão. Se ele não segurar, a gente despenca. Não era nem para estarmos aqui. Talvez alguns de vocês não teriam nem forças para nem sequer se levantar da cama, mas é Ele que em meio à luta levanta você. Aleluia! Ele é o quarto homem, diga, Ele é o quarto homem. É na fornalha da vida que nós vemos o quarto homem. É na fornalha da vida, é na fornalha das provações, das lutas, que nós vemos o quarto homem. Ele notou que havia um homem. Ah, que coisa linda. Intocados pelo fogo. Quando foram achados ali e chamados para sair da fornalha, nem sequer cheiro de fumaça havia neles. Aleluia, queridos. Há provas e lutas que nós vamos passar, mas Deus vai nos tirar delas de uma maneira tão extraordinária. Você crê nisso, queridos? Você vai passar pela fornalha, porque a fornalha é preparação. Diga, a fornalha é preparação. Deus quer me preparar e Ele vai me preparar na fornalha, queridos. Eu não vou te dizer que você não vai passar pela fornalha. Talvez alguns de vocês já estejam na fornalha. Mas é nessa fornalha que Deus vai te capacitar para algo maior. É nessa fornalha que Ele vai ser o quarto homem. É nessa fornalha que Ele vai te tirar daquela fornalha dizendo assim, olha, nem cheiro de fumaça vai ter em você. Quantos creem nisso? Aleluia. Porque veja, é sério que de fato passamos por lutas e provas que não era nem para nós estarmos nem com o cheiro da fumaça, era para a gente estar nem com pó mais. Sim ou não, queridos? Não era para ter, não eu estou falando do cheiro da fumaça, não era nem para ter nem o farelo mais, queridos. Era para nós já estarmos, sabe, incinerados. Mas Ele nos dá livramento. Ele nos ergue. Ele nos coloca de pé. Porque Ele está conosco na fornalha da vida. Laços queimados, diga laços queimados. Sabe a única coisa que na fornalha queimada? Sabe a única coisa que na fornalha foi queimado em Sadraque, Mesaque e Abdenego? Os laços que os prendiam. Eles foram lançados amarrados. Eles foram lançados amarrados. Mas quando Nabucodonosor foi olhar para ver a perversidade, né? Porque aqueles homens puniam e viam a morte. Eles foram ver, eles queimando. Quando eles foram observar, eles estavam andando pela fornalha. Aleluia. Eles estavam andando porque a única coisa que queimou foi os laços.
Amém, queridos? Quem está entendendo? É na fornalha da vida, é na fornalha que Deus vai quebrando os laços. É na fornalha que Deus vai tirando os laços, vai quebrando os laços, vai queimando os laços, que nos prende, porque é bem provável que na vida nós carregamos laços, palavras de maldição que foram lançadas sobre nós, palavras, sabe, de humilhação, palavras que colocaram em nós, como a pastora Elisângela pregou quinta-feira, jugos. E o Senhor quer quebrar esses jugos, e para esses jugos serem quebrados, é preciso muitas vezes nós passarmos pelo fogo. Amém, queridos? Para que o fogo consuma e quebre, porque você precisa gerar permissão na sua vida para que Deus possa agir. E essas permissões, quando não é gerada por nós, ela é gerada por Deus. Amém? Glória a Deus. Deus vai quebrando os laços. Diga, Deus vai quebrando os laços. Deus vai queimando os laços. Isso não é jargão pentecostal, é Bíblia. A Bíblia diz que os laços foram queimados, destruídos pelo fogo. Os laços que prendiam eles foram queimados pelo fogo. Você crê que Deus, Ele está operando em meio à fornalha da sua vida? Em meio à fornalha que nós passamos, financeira, familiar, conjugal, interna, lutas internas, provas internas que passamos, o resultado na vida daqueles homens foram extraordinários. Eles glorificaram a Deus. É na fornalha que a gente aprende a glorificar. Amém, queridos? É na fornalha que você aprende a dar glória. É na fornalha que você aprende que somente o único Deus é digno. Somente o único Deus é digno de ser louvado e de ser adorado. Ele é glorificado, o nome dele é exaltado. A tua fornalha vai promover o nome do Senhor. As pessoas vão dizer assim, ali está de pé porque Deus é com ela. Porque Deus é com ele. Porque Deus está com ela. Porque Deus está com aqueles. Porque Deus está naquela igreja. Porque Deus está com aquele que leva a palavra dele. Porque Deus está com aquela que foi fiel no pouco. E sobre o muito o Senhor colocou. Proteção e honra como resultados de sua fé inabalável. A intervenção divina foi inevitável. Foram promovidos a cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. A fornalha vai trazer promoção. Amém, queridos? É quando você é provado e aprovado que você demonstra confiança e Deus te coloca em outros patamares. Eu disse isso domingo passado aqui, quando eu falei, ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Ou seja, quando eu me mostro confiável, quando eu me mostro digno de confiança, Deus dá e me coloca em lugares mais elevados. Quantos creem nisso? Quando eles passaram por aquilo, eles foram promovidos e honrados. Diga, a fornalha tem um propósito. A fornalha de Deus não é para te incinerar, é para te refinar. Amém, queridos? É para te refinar. Tiago, capítulo 1, verso 12, vai falar da provação. Ele diz assim, feliz aquele que suporta a provação com paciência. Amém, queridos? Suportar a provação com paciência. O resultado aqui é 2. Primeiro, você tem que entender o seguinte. A provação, ela não é uma tentação de Deus. Deus não tenta ninguém. Deus não pode tentar ninguém. Amém, queridos? Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Mas Deus prova, Deus não tenta. Diga assim, Deus prova, Deus não tenta. Por que eu estou falando isso? Veja o verso 13. Bota isso, Mária. O verso 13. Ele está dizendo assim, olha. Veja que coisa interessante. Tá? Ele diz assim, ninguém ao ser tentado deve dizer, é Deus que me está tentando,
Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta pelo mal. Antes, cada um é tentado pela própria concupiscência, pela própria cobiça e arrasta e seduz, que o arrasta e o seduz. Então Deus, ele não tenta, Deus prova. Deus o quê, pastor? Deus não tenta, mas Deus prova. Porque a tentação vem das nossas fraquezas, mas a provação vem de Deus. A provação é um teste, diga um teste. É uma situação que Deus permite em nossas vidas com o objetivo de nos fortalecer a fé e nos desenvolver a paciência, a maturidade e a aproximação a Ele. A fornalha serve para nos provar e nos testar, trabalhar a nossa paciência, diga paciência, fortalecer a nossa maturidade e nos aproximar de Deus. Sabemos que quando os problemas surgem, nós começamos a orar e a jejuar, a pedir, a clamar, intensificamos a busca. Porque é a provação que nos aproxima de quem? De Deus. É a provação que nos aproxima dele. Deus, ele não quer nos tentar, mas ele vai nos provar. E a provação não vai ser para nos esmagar, vai ser para nos aprovar. Amém, queridos? Deus, quando provou Jó, ele só autorizou Satanás tentá-lo, porque Deus já sabia no coração dele que Jó iria ser aprovado. Então, quando Deus nos prova, ele já está capacitando a nós, ele já está nos capacitando, ele já está nos dando a capacidade de sermos aprovados. Quantos creem nisso? Deus não nos prova para nos reprovar. Sabe aquele professor que faz aquela prova cabulosa, cheia de casca de banana? Ele dá o assunto, mas ele piora o assunto para o aluno errar. Não, ele não faz uma prova e lhe coloca numa margem de erro. Ele não lhe confunde. Deus não quer lhe confundir, Deus quer lhe aprovar. Deus quer lhe aproximar mais dele. Deus quer lhe aproximar mais dele. Isso é extraordinário, queridos. Você pode dizer, mas pastor, o senhor está falando isso porque sua vida não tem problema. Será que não tem problema? Será? Eu tenho 40 anos, apesar de não parecer ter 20, né? Mas assim, glória a Deus por isso, amém, irmãos? Não fica com inveja, em nome de Jesus, tá? Não fica com inveja, tá? Mas assim, continue, isso é a oração da igreja, amém, irmãos? Para de me oferecer pizza, amém, queridos? Agora lasanha, essas coisas pode. Mas pizza não. Então, a gente passa por luta, sim ou não, queridos? Passa por provas, passa por dificuldade. Poderia elencar pelo menos 5 problemas aqui que eu estou passando fácil. Mas Deus está fazendo com que eu me aproxime dele. Ele está fazendo com que você se aproxime dele e recorra a ele. Amém, queridos? Para que a gente entenda que ele é aquele que nos promove. Ele é aquele que nos dá. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Você pode repetir? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Mas existe a nossa parte, tá? Porque uma vez aprovado, você recebe a coroa da vida. Amém, queridos? A aprovação de Deus é para nos aproximar da eternidade. Deus quer nos provar para nos levar para o céu. Deus quer nos levar para nos aproximar dele, porque ele quer que vivamos ao lado dele na eternidade. E para isso ele vai nos provar e nos testar. Como um bom pai vai testando o limite do seu filho para saber se o seu filho está capaz de ir mais adiante. Assim é Deus. Ele vai nos provando e nos testando, e isso é extraordinário, queridos. Mas eu quero dizer algo para você. Existe algo que é a nossa responsabilidade. Provérbios 24:10. Na versão da Bíblia de Jerusalém, diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia,
a tua força será pequena. Na revista corrigida vai dizer, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. A Bíblia está dizendo o seguinte, você precisa mostrar força. É hora de força. Amém, queridos? Sadraque, Mesaque e Abdenego disse, pode me lançar. Aquilo era o que, senão? Força. Aquilo era o que, senão? Força, convicção. Se Deus me livrar, amém. Se Ele não me livrar, glória a Deus também. Pode me lançar. E o escape veio. O escape veio. Sabe, a força deles foi combustível para Deus agir na vida deles. A tua força será combustível para Deus agir na tua vida. Eu estou sem força. Tem gente que diz assim, o quê? Eu estou sem força. Se no dia da tua angústia, tu te mostrares sem força, frouxo, sabe? A tua angústia, no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Eu oro por um tempo de força. Amém, queridos? Força! Por isso que Jesus disse que o reino dos céus será conquistado à força. Vocês estão entendendo, queridos? Essa violência, essa força para o nosso bem. Você coloca força para tanta gente. Você coloca força por tantas pessoas. Você dá tudo de você por algo e por alguém. E na hora de lutar por você, você é frouxo. Na hora de lutar pelos seus sonhos, você é covarde. Na hora de lutar pelo que você deseja e almeja, você é o primeiro a jogar a toalha, é o primeiro a desistir. Deus está dizendo assim, eu quero que você tenha força. Porque se no dia da tua angústia tu fores fraco, a tua força vai ser pequena. Mas coloca a tua força em mim. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, Filipenses 4:4. Alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a sua luta é o caminho para o propósito. A sua luta é o caminho para o propósito. A escuridão e as dificuldades não são um fim, mas sim um campo de treinamento sagrado. A luta não destrói, mas constrói. Amém? A luta não destrói, mas constrói. Deus está construindo algo em você poderoso. E para isso você precisa ter força. Aleluia. Você pode dar um aleluia? Verbaliza assim, louvai ao Senhor. Aleluia significa louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Porque se no dia da tua angústia tu te mostrares fraco, a tua força será pequena. É verdade. É verdade. Está te refinando. Essa luta está te refinando. Está te preparando. Está te forjando. Está te esticando. Amém, queridos? Para quê, pastor? Para passar pelo caminho estreito. Porque estreito é o caminho que leva para a salvação. E largo é o caminho que leva para a perdição. E por isso que Deus te estica. Por isso que Deus me estica. Por isso que Deus exige de nós, sabe? Às vezes vem alguns diagnósticos para a gente se cuidar melhor. Amém, queridos? Às vezes vem algumas surpresas na saúde, é Deus sinalizando, olha, se cuida mais. Por quê? Porque grandes resultados exigirá de você mais força. Você quer se preparar para grandes resultados sem preparar sua estrutura. Você precisa preparar o templo. Amém, queridos? Você precisa preparar o quarto. Isaías 66:9 vai dizer que está vindo a luz, vai nascer. Nós devemos preparar o ambiente. Tudo que vai nascer precisa de um local. Tudo aquilo que nasce precisa de um local para estar, assim ou não? Então é tempo de nós nos prepararmos. Isaías 66:9 disse, pode uma nação nascer em um dia só? Pois nasceu. Em 1947, Israel foi formada em um estado. 1947. Nasceu em um dia só. Cumprindo a profecia de Isaías 66:9. Pode uma nação nascer em um único dia? Sim, depois de milhares de anos, Israel se tornou uma nação. E hoje tem um exército, e hoje ninguém faz holocausto com ela de graça. Porque quem quer meter uma bomba lá,
recebe outras de volta. É assim que Deus protege o seu povo. A profecia foi cumprida. Pode uma nação nascer em um único dia? Isaías 66, 9, verso 8 e 9, vai dizer sim, ela nasceu em um único dia, se tornou Estado. E aí, queridos, Deus faz vir as dores de parto e não faz vir a existência? Será que é aquele que faz vir as dores de parto e não vai fazer nascer? Ele diz, eu sou o Senhor. Será que eu faço vir as dores de parto e não faço nascer? Deus vai fazer nascer, queridos. Você precisa ser forte. Diga para você, tem pastores que digam, diga para o seu irmão. Hoje eu estou pregando dizendo assim, diga para você. Eu preciso ser forte. Eu preciso ser forte. Para o que Deus tem preparado para mim. Porque Deus está me refinando. Diga, Deus está me refinando. Deus está me dando outro padrão. Deus está me dando outro tempo. Diga, é outro tempo. Esteja preparado para as outras estações. A pastora Elisângela falou, outras estações. A vida tem estações. A gente nasce, cresce, reproduz, envelhece, morre. Existe o tempo da preparação, o tempo da fundação, o tempo da colheita e o tempo da herança. A gente tem que se preparar para as esferas da vida, para as etapas da vida. A diversidade da vida é, irmãos, algo que nos molda, que nos forja. A grandeza dos bastidores. Diga, a grandeza dos bastidores. É nos bastidores da tua vida que Deus mostra e revela a grandeza dele para você. É nos bastidores da sua dor. É quando ninguém está vendo aquela lágrima sair do teu olhar. Porque você não quer mostrar fraqueza para ninguém. E nem mostra. Você não precisa mostrar fraqueza para ninguém. Amém, queridos? Seja humano. Se tiver com vontade de chorar, chore. Amém? Se estiver sentindo vontade de chorar, chore. Chore publicamente, chore de forma privada, mas nunca faça isso para querer mostrar fraqueza para ninguém. Porque tem pessoas que quando vê o seu choro, vai interpretar de diversas maneiras. Nem todo mundo vai interpretar que o seu choro é de fato um quebrantamento ao Senhor. Seja forte. Diga assim, seja forte. Se chorar, chore na presença do Senhor. Eu estou na igreja, mas eu estou chorando na presença do Senhor. Amém, queridos? Eu estou chorando, clamando ao meu Pai. A luta não é uma maldição, mas sim uma vocação, um caminho direto para nos tornarmos quem somos criados para ser. Deus quer te formar no meio dessa luta, para aquilo que você foi criado para ser. Você foi criado para ser filho dele, a imagem e semelhança dele. O pecado veio, roubou essa imagem, essa semelhança, e a gente precisa ser refinado. Amém? A dor e os desafios são vistos como parte de um processo de moldagem e despertar. Amém, queridos? Quando a gente sente uma dor, o que é que a gente faz logo? Preciso ir ao médico. Se você já sabe qual é a dor e sabe qual é o remédio, você diz, preciso tomar um remédio. Porque a dor é uma modulagem, a dor é um despertar e não uma destruição. A dor que a gente passa, permitida por Deus, não é para nos destruir. Amém, queridos? É para nos moldar, é para nos modelar, é para nos despertar. Você quer ser despertado? Amém, queridos? Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Um dos pontos centrais é a importância de desenvolver uma fé inabalável. Porque a gente viu aqui que a sua luta é um caminho para um propósito. Mas a sua luta também tem o objetivo de desenvolver uma fé inabalável. Amém? Eu digo para você, você acha que Sadraque, Mesaque e Abdenego aumentou a fé deles quando eles saíram da fornalha?
Claro que sim, queridos. Se eles já tinham uma convicção que Deus era na vida deles, quando eles passaram por aquela fornalha e os laços foram queimados, porque é na fornalha que os laços são queimados, é na tua prova que Deus queima os laços, que Deus quebra os laços, que te prende. É nessa trajetória de provas e lutas que Deus vai despedaçando os laços. Quando eles viram os laços sendo queimados, os seus braços ficando livres, suas pernas desatadas, e a sua pele não queimava. E quando ele viu o quarto homem, a figura de Cristo ali, Jesus com você, amém? O Espírito Santo ali com eles. Quando eles saíram, foi colocado decretos e mais decretos de obediência ao Deus deles. E eles foram promovidos sobre toda a província da Babilônia. Há um tempo de honra para aqueles que são provados, queridos. Para aqueles que são provados e aprovados por Deus, há um tempo de honra. O inimigo vai tentar te derrubar. O inimigo vai tentar te destruir. O diabo vai dizer sim, agora diz aí que Deus está contigo. E você vai dizer assim, Deus está comigo. Amém? Você pode dizer nessa noite, Deus está comigo. Tem sentido isso, queridos? Essa trajetória não é para te matar, é para te fortalecer. Amém, queridos? Essa trajetória não é para te humilhar, é para te exaltar. Mas como pode, Senhor? Sim, como pode? Quem imaginava? Quando aquela fornalha se apagasse, alguns deles talvez imaginassem, vamos só tirar o pó da gente daqui. Porque os soldados que lançaram eles foram queimados. Mas eles não foram nem sequer queimados, nem um fio de cabelo da cabeça deles. Porque Deus estava com eles naquela fornalha. Aquela fornalha ali foi uma fornalha de livramento, foi uma fornalha de crescimento, foi uma fornalha de amadurecimento, tá? A sala de aula sagrada. Aquela fornalha foi uma sala de aula sagrada. Sabe? Não rejeite, sabe, as ações de Deus na sua vida. Mas procure entender e compreender que Ele está trabalhando em você. Porque Ele disciplina a quem Ele ama. Diariamente, Ele vai agir sem hesitação. Sabe? Muitas vezes vai vir um cansaço, vai vir dúvidas, vai vir medo. Mas elimine o medo, tá? Elimine o medo e coloque decisões no seu coração. Decisões baseadas na força. Busque força. Levante-se. Acorde cedo. Prepare seu dia. Anote suas tarefas. Planeje. Diga o que vai acontecer. Declare o que vai acontecer. Amém, queridos? Isso não é autoajuda, isso é fé. Isso é fé. O homem é aquilo que ele pensa. Paulo vai dizer, crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Se você crê, fale, declare. Amém, queridos? Fale mais alto do que a voz do medo. Grite mais alto do que a voz do cansaço. Diga, eu vou conseguir. Eu vou passar por essa prova. Nenhuma luta é para sempre. Nenhuma luta é para sempre. Deus vai fazer algo novo. Deus vai me fazer sorrir de novo. Deus vai me dar um tempo novo que eu não sei de onde vai vir. Eu não sei por onde vem o vento. Você sabe de onde vem o vento? Quem sabe de onde vem o vento? Ninguém sabe aqui de onde vem o vento. Alguém sabe para onde vai o vento? Mas você sente o vento? Você sente o vento. E esse vento quer tocar em você. Essa brisa suave quer dizer, estou por perto. Diga, Senhor, eu não sei de onde está vindo, nem para onde vai, mas eu preciso sentir que o Senhor está por perto. Se o Senhor estiver por perto, eu estou tranquilo. Se o Senhor estiver por perto, está tudo bem, eu só quero sentir o teu vento.
Não sei de onde vem nem para onde vai, mas eu quero só sentir que o Senhor está por perto. Se o Senhor estiver por perto, tá bom. Glória a Deus, irmãos. Diga poder inabalável da fé. Aleluia. E o terceiro e último ponto, a importância vital do silêncio e da ação constante. Tá? Eu quero dizer que o poder do silêncio afirma que é no silêncio que você demonstra que Deus está trabalhando. Por quê? Porque murmurar, diga murmurar, reclamar, xingar, não vai mudar o cenário. Às vezes Deus quer que a gente haja no silêncio. Entra no teu quarto, fecha a porta e busca o teu pai em secreto, que ele te ouvirá e recompensará a todo aquele que for a ele. Talvez a solidão por um tempo seja necessária. Eu não estou dizendo de uma solidão, aquela solidão que você tem repúdio e raiva das pessoas. Não, eu estou falando de um tempo a sós com Deus. Amém, queridos? Eu estou falando de você sair do ambiente de querer ter tanto afago e presença de pessoas para ter mais tempo para com Deus. Para buscar o eterno. Aleluia? Está entendendo? Para buscar o eterno, essa solidão, você e ele. Às vezes você está rodeado de gente, mas pessoas que não te confortam. Pessoas que não te dão propósito. Mas eu preciso ser popular, eu preciso ter amigos, eu preciso ter uma rede de amigos. Isso é bom, mas às vezes é um tempo de solidão com Deus. É um tempo ali a sós. É um tempo, sabe, não como uma punição, mas como uma aula. Uma aula com Deus, um tempo de aula, de aprendizado, de consagração. Um espaço de preparação, um espaço de elevação, onde a identidade de Deus será formada em você. É onde você falará com Deus e Deus falará o que Ele quer para você. A oração não é para dizer o que você espera de Deus, mas é para dizer o que Deus espera de você. É na sala de oração, é na sala de consagração, é nesse momento a sós com Deus. Os evangelhos diziam isso, que Jesus pela madrugada se levantava e ia para um lugar só, sozinho. Andava com multidões durante o dia, mas pela madrugada ele ia ter o seu momento para com Deus. Sabe qual é o problema da gente? É que com essa era da popularidade, quem é mais popular é quem é o descolado. Quem tem muitos seguidores é que é o fera. Quem é visto, quem recebe coraçãozinho todo dia, que é o cara, é que é a cara. E aí a gente vai entrando nessa vibe da popularidade. Ninguém curtiu minha foto, a gente já fica meio deprimido. A gente está numa geração difícil, queridos. Está repreendido. Sai desse ambiente. Às vezes você ficar sozinho com Deus é o que você mais precisa. Se desligar, sair das redes sociais aí, fazer 40 dias de jejum. Mas eu não estou falando de jejum de rede social, não. Eu estou falando de jejum de consagração. Amém, queridos? Se abster da popularidade, se abster dessa ânsia pelo massageado do ego. A rotina de um silêncio focado. Não é aquele silêncio que você não quer dividir os seus problemas com sua esposa. Não é o seu silêncio que você não quer dividir os seus problemas com seus filhos, com seu marido. Não é esse silêncio, mas é um silêncio focado todas as manhãs. Antes de todas as atividades, você buscar esse silêncio em Deus, declarando a sua visão, declarando o seu comando, declarando a sua palavra sobre sua vida e rejeitando todas as reclamações e desculpas que a sua mente quer dar para você. Você é assim porque ninguém te compreende. Você está passando por isso porque você não é tão amado por ninguém. Você está passando por isso porque ninguém te ajuda. Diga para sua mente, eu rejeito todas essas desculpas. Diga para sua mente, eu rejeito todas essas desculpas. Não é tempo de você estar, eu sou assim porque, sabe, ninguém me ama, ninguém me quer.
ninguém me ajuda. Por isso que eu sou pior do que eu sou. Por isso que a cada dia ninguém me dá apoio. Eu sou isso. Pare de se desculpar. Porque ninguém é culpado por você ser quem você é. Você tem uma identidade. Você tem uma identidade. Você tem um coração. E ninguém pulsa o seu coração por você. Você é que pulsa o seu coração. Pois elas são prisões. Essas desculpas são prisões que nos impedem no processo de crescimento. E que nos prende. Você fica preso. Ó céus, ó vida, ó azar. É por isso que eu não prospero. É por isso que eu não cresço na igreja. O pastor não olha para mim. É por isso que ninguém me sabe. É por isso não. Se demonstre confiável, que Deus te exaltará. Amém, queridos? Se demonstre confiável. Se demonstre que busca Ele. Porque você vai entender a importância da superação. A importância de superar os inimigos internos. Você quer superar os fantasmas do medo? Agradeça pela luta. Amém? Você quer aprender a superar os fantasmas do medo? Não vou sair porque alguma bala vai bater em mim. Saia, queridos. A Bíblia diz, o preguiçoso diz, tem um leão lá fora. Eu não vou sair. Tem um leão lá fora. A Bíblia diz que a necessidade dele vai vir como um ladrão. Saia. Amém, queridos? Vá batalhar. Supere os inimigos internos. Triunfe sobre eles. Amém, queridos? Supere. Passe por esse problema. Vire essa página. Controle a sua atenção. Eu vou mais uma vez repetir essa frase. Controle a sua atenção. Quem está trabalhando para ter tua atenção? Eu vou fazer outra pergunta. Quem merece tua atenção? A tua atenção, ela tem um valor se você der valor. A tua atenção terá valor se você der valor à sua atenção. Se você não der valor à sua atenção, ninguém vai dar valor à sua atenção. Então é muito importante isso, queridos. Controle sua atenção. Protegendo a sua mente. Você tem protegido sua mente? Você tem protegido sua mente ou tudo entra? Sua mente é um depósito de informações. Proteja sua mente de fofocas, de comparações, de confusões. Enfatize em você as bênçãos de Deus. Busque as bênçãos de Deus para a sua vida. Medite no sagrado. Medite no eterno. Amém, queridos? Busque uma transformação pessoal diária e você vai alcançar o triunfo. Sadraque, Mesaque e Abidenego. A primícia da nossa mensagem está neles. Eles foram promovidos. Eles estiveram sob aqueles que colocaram ele na fornalha. Você imaginou alguém te colocar numa situação difícil e você depois olhar para o amanhã e se ver, Deus, graças ao teu nome, que quiseram o meu mal, mas hoje eu estou bem. Aquela luta que eu passei, que muitos não me ajudaram, muitos não me compreenderam, mas eu compreendi o que o Senhor queria. Porque você não precisa da compreensão da sua esposa, do seu marido. Você precisa compreender o que Deus quer para você. Isso é mais importante do que você ter a compreensão dos que estão ao teu redor. Porque nem sempre você vai ser compreendido. Nem sempre você vai ser aceito. Mas você vai poder triunfar em meio às provações. Diga assim, a luta não é uma punição. É uma preparação. A luta é um tempo de preparo. Ficou mais claro agora. A luta é um tempo de preparo, é um tempo de conquista. E eu pergunto a você,
Você sabe para onde Deus pode te levar? Você tem ciência da onde Deus pode e o que Ele ainda pode fazer na tua vida? Talvez hoje você está com um olhar limitado, mas eu quero te dizer que é tempo de você triunfar em meio aos inimigos da tua mente. É tempo de você triunfar. Triunfar, glória a Deus. É tempo de triunfar. Triunfar para que você possa alcançar uma transformação pessoal. Uma transformação diária, contínua, através da disciplina, da obediência, da repetição de ações de meditação. Ah, mas eu não sei meditar, pastor. Sabe sim, você pensa nos seus problemas todo dia? Você pensa nos seus problemas todo dia. Isso é meditar. Só é você parar e, em vez de pensar nos seus problemas todo dia, você pensar na palavra de Deus para a sua vida todos os dias. Então não existe essa de eu não sei meditar. Você só precisa redirecionar a sua mente. Amém, queridos? Rejeitar o que destrói, o que corrói tua mente e buscar uma força interior que te levará a uma liderança e ao triunfo. A Bíblia diz que Deus nos chamou para sermos cabeça e não cauda. Esse texto por muito tempo foi interpretado de forma errônea por alguns, dizendo que a gente não pode passar por lutas, a gente tem que estar sempre por cabeça. Esse texto não está falando de lutas. Esse texto está dizendo que quem sabe governar, quem sabe trabalhar o seu interior, vencerá e estará por cima e não por baixo. Vai ter discernimento e não vai ser discernido. Amém? Entenderá o espiritual e não será guiado pelo material, porque o justo viverá pela fé. E a Bíblia diz que se ele retroceder, o Senhor não terá prazer nele. Mas nós não somos, a Bíblia diz, dos que retrocedem. Amém, queridos? Nós não somos dos que retrocedem. Então qual é o teu sonho? E agora eu quero trazer essa pergunta para mim e para você. Qual é o teu sonho? O que é que você ainda sonha? Ah, não, mas eu já estou com 40 anos, sabe, pastor? Eu já estou assim, o que der deu, sabe? Qualquer caminho dá na venda. Não, eu já estou com 50 anos, sabe, pastor? Não. Querido, você está vivo. Amém? Sonhe os sonhos de Deus. Planeje os sonhos de Deus. Tem jovens que já estão sem sonho. Tem jovens que não conseguem planejar. Não escreve daqui a 5 anos onde vai estar. Não controla seus medos. Não se permite. Amém, queridos? É tempo de você se permitir. Ah, por que não se inscrever naquele concurso com medo de reprovar? E o pessoal diz, eita, tu reprovou, foi? Só quem faz é fera, queridos. Amém, irmãos? E você se inscreveu porque você é fera. Se no dia da tua angústia tu te mostrares fraco, a tua força será pequena. Coloca aquele currículo. Se capacita. Amém? Vamos abrir aqui 5 vagas para candidatos. Temos 5 vagas para cantar no Ministério de Louvor. Você tem 1 mês para se preparar, queridos. Amém, amados? Você se prepara para tudo. Você não vai se preparar para um processo de seleção, para você desenvolver sua voz, para você... Ah, em 1 mês dá tempo até de fazer um curso. Sim ou não, queridos? Dá tempo até de fazer um mini curso aí. Dar uma treinada, preparar uma voz. Chegar aqui no dia 24 de julho, fazer seu teste. E ser selecionada pela professora de canto aqui. E aí? Glória a Deus. Pelo professor de canto. Então, Deus, Ele tem algo maior para você. A luta não é uma punição. A luta é uma preparação. Então você talvez foi muito massacrado pela vida, mas Deus está te preparando uma coroa. Uma coroa eterna. Que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, jamais se penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Espera no Senhor sem desistir, diz o hino, na certeza que Ele não